Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que, embora sombrio, é fundamental para compreendermos a nossa história e a verdadeira dimensão dos conflitos que moldaram o mundo: as valas comuns de guerra. Quando pensamos em soldados que caíram em batalha, a imagem que nos vem à mente é muitas vezes a de um herói que recebe um enterro digno, com honras militares. Mas a realidade do campo de batalha, especialmente em guerras de grande escala, foi frequentemente muito mais brutal e anônima. Muitos, incontáveis soldados acabaram por ser enterrados em valas comuns. Por quê? As razões são tão complexas quanto trágicas. Primeiro, a logística. Imagine uma batalha como a do Somme na Primeira Guerra Mundial, onde dezenas de milhares de homens morreram num único dia. Simplesmente não havia tempo, recursos ou pessoal para providenciar funerais individuais. A prioridade imediata era lidar com a enorme quantidade de mortos para prevenir a propagação de doenças e para poder continuar a luta. A decomposição rápida no calor do verão ou a impossibilidade de escavar sepulturas individuais em solo congelado no inverno eram realidades cruéis que os exércitos enfrentavam. A urgência sanitária era, sem dúvida, um dos maiores fatores. Corpos em decomposição representavam um risco biológico imenso para as tropas que ainda estavam vivas e para as populações civis próximas. Ratos, moscas e doenças como o tifo e a cólera podiam espalhar-se rapidamente. Portanto, a solução mais rápida e pragmática, por mais desumana que pareça, era cavar grandes fossas e enterrar os mortos coletivamente. Às vezes, os corpos eram cobertos com cal viva para acelerar a decomposição e reduzir o odor, uma medida desesperada para manter as condições minimamente habitáveis. Outro fator era a natureza do próprio combate. Em muitas situações, o território onde os soldados caíam permanecia contestado por dias, semanas ou até meses. A terra de ninguém, entre as trincheiras, era um lugar perigosíssimo, e tentar recuperar os corpos dos camaradas era muitas vezes uma missão suicida. Quando o terreno era finalmente conquistado, os corpos podiam estar num estado avançado de decomposição ou tão desfigurados pelas explosões que a identificação se tornava impossível. Nestes casos, o enterro coletivo no local ou nas proximidades era a única opção viável. Além disso, a identificação dos mortos era um desafio monumental. As dog tags, ou placas de identificação, embora já existissem, nem sempre eram eficazes. Podiam ser perdidas na violência da batalha, destruídas por explosões ou em exércitos menos equipados, simplesmente não existiam para todos os soldados. Sem identificação, um soldado tornava-se apenas mais um número, mais um corpo a ser enterrado. Esta perda de identidade é uma das maiores tragédias da guerra, deixando milhares de famílias numa angústia perpétua, sem nunca saberem o destino final dos seus entes queridos. Nasce assim a figura do soldado desconhecido, um símbolo poderoso que representa todos aqueles que nunca puderam ser identificados. Contudo, a história das valas comuns não termina com o fim da guerra. Após o armistício, um esforço gigantesco começou. Comissões foram formadas, como a Commonwealth War Graves Commission, para uma tarefa monumental: localizar, exumar e, sempre que possível, reenterrar dignamente estes soldados. Equipas de busca percorriam os antigos campos de batalha, que agora eram paisagens desoladas e cheias de cicatrizes, em busca de sepulturas improvisadas e valas comuns. Este processo era meticuloso e muitas vezes angustiante. Os trabalhadores desenterravam os restos mortais, procurando desesperadamente por qualquer pista que pudesse levar à identificação. Um botão de uniforme, um anel, um objeto pessoal ou as próprias placas de identificação. Quando um soldado era identificado, a sua família era notificada e ele recebia uma sepultura individual num dos vastos e imaculados cemitérios militares que vemos hoje espalhados pela Europa. Cada lápide, seja com um nome ou com a inscrição "Um soldado da Grande Guerra conhecido por Deus",
conta uma história de sacrifício. Mesmo com todos estes esforços, muitas valas comuns nunca foram encontradas. Elas permanecem escondidas sob campos de cultivo, florestas e até mesmo sob o asfalto das cidades que foram reconstruídas. De tempos a tempos, durante obras de construção ou trabalhos agrícolas, estas sepulturas esquecidas vêm à luz, reabrindo feridas antigas e lembrando-nos do custo humano da guerra. Arqueólogos e historiadores são então chamados para realizar um trabalho delicado de escavação e análise, tentando dar um nome e uma história àqueles que foram esquecidos pelo tempo. Um exemplo particularmente comovente é a descoberta da vala comum em Fromelles, em França, em 2008. Quase um século após a batalha, os restos de cerca de 250 soldados australianos e britânicos foram encontrados. Através de uma extensa investigação histórica e de testes de ADN, muitos destes soldados foram finalmente identificados, trazendo um fecho a dezenas de famílias que passaram gerações a questionar o destino dos seus antepassados. Este projeto mostrou como a ciência moderna pode ajudar a resgatar a dignidade e a memória destes homens. A existência destas valas comuns serve como um lembrete físico e brutal da desumanização inerente à guerra. Transforma indivíduos com nomes, famílias e sonhos em meras estatísticas, em massa anônima. Os cemitérios militares organizados, com as suas fileiras intermináveis de lápides brancas, são uma tentativa de reverter essa desumanização, de restaurar a individualidade e a honra a cada soldado. São locais de peregrinação, de reflexão e de luto, não apenas para as famílias, mas para nações inteiras. Estudar este tema não é glorificar a guerra, mas sim o oposto. É olhar diretamente para a sua face mais horrível, para compreender a importância vital da paz. É honrar a memória de cada vida perdida, reconhecendo que por trás de cada uniforme havia uma pessoa. As histórias das valas comuns ensinam-nos sobre resiliência, sobre o esforço incansável para recuperar a dignidade humana mesmo após a morte e sobre o dever que temos de lembrar. A próxima vez que virem uma imagem de um cemitério militar, lembrem-se que cada uma daquelas lápides representa não só um soldado, mas também um esforço monumental para resgatá-lo do anonimato de uma possível vala comum. E lembrem-se também dos incontáveis outros que ainda repousam em sepulturas não marcadas, cuja memória somos obrigados a honrar, garantindo que o seu sacrifício nunca seja esquecido e que as lições aprendidas com os seus destinos nos guiem para um futuro mais pacífico. Obrigado por me acompanharem nesta jornada de reflexão. É um tema pesado, mas essencial. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar os cantos mais profundos da nossa história, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever o canal. A vossa participação é o que nos permite continuar a trazer este tipo de conteúdo. Até a próxima!